CNN. 17h30, informação urgente. O governo dos Estados Unidos anunciaram cancelamento do visto de embaixadora brasileira para os Estados Unidos. A gente vai trazer mais informações daqui a pouco e eu digo que anunciaram porque eles conversaram com um grupo restrito de jornalistas, chamaram jornalistas num grupo restrito para avisar que o seguinte: Maria Luísa Viotti teve seu visto cancelado. Ela é embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. Isso significa uma escalada em crise diplomática, Yuri Pita, muito importante. É uma informação muito importante e agora o governo brasileiro, como é que vai reagir a essa decisão do governo de Donald Trump de retirar o visto da embaixadora brasileira em Washington? Ô Débora, e essa informação que a gente tem, por enquanto, por meio de agências de notícias, é de que é uma retaliação dos Estados Unidos àquela negativa de visto do Itamaraty a dois funcionários do governo americano, Riley Barnes e Samuel Sampson. São funcionários do Departamento de Estado americano que viriam ao Brasil. Isso foi uma notícia de 2 semanas atrás, se eu não estou enganado, da sexta-feira, dia 24 de julho, se não estou aqui pecando pela memória, que quando veio à tona por uma reportagem do jornal The Washington Post, que esses dois funcionários do Departamento de Estado americano queriam vir ao Brasil, tiveram os vistos negados e a alegação do governo brasileiro é de que eles viriam para fazer contestações ao sistema eleitoral brasileiro. E por isso o Itamaraty negou o visto a essas duas pessoas. E aí agora a resposta dos Estados Unidos é a negativa de uma só pessoa, mas tirar as credenciais, o visto, da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luísa Viotti, que serve na embaixada desde o início do governo Lula, desde 2023. O nome dela na época de formação do governo, inclusive, chegou a ser cotado como uma potencial chanceler brasileira, a primeira vez que o Itamaraty teria uma mulher à frente do Ministério de Relações Exteriores, ou eventualmente como secretária-geral, acabou sendo designada para servir na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, um dos postos mais importantes e cobiçados pela diplomacia brasileira, mas agora com essa escalada, como você disse, num grau bem mais intenso ali. E lembrando que os Estados Unidos tampouco estão com um embaixador aqui no Brasil, não é, Débora? Exatamente, e olha essa informação trazida pelo nosso diretor editorial, Daniel Hittner. Daniel Hittner apurou aqui da CNN, apurou que não é só a revogação do visto. Ela foi considerada persona não grata. Isso significa que ela não tem mais como ela permanecer no país. Ela vai ter que deixar o país, não tem questão de imunidade diplomática, etc. Ela foi tornada persona não grata pelo governo dos Estados Unidos, portanto, uma escalada muito grande, uma ação diplomática como há muito não se via pelo governo dos Estados Unidos ao governo do Brasil. Então, a embaixadora do Brasil lá nos Estados Unidos perdeu o visto, teve o visto cancelado pelo governo dos Estados Unidos e foi considerada persona não grata também nos Estados Unidos e vai precisar deixar o país o quanto antes. Lembrando que a informação inicial nós estamos trazendo pelas agências de notícias e essa informação aqui do persona não grata pelo nosso diretor editorial, Daniel Hittner. Yuri. E também nessa questão de créditos, que é importantíssimo no jornalismo, Débora Bergamasco, o Caio Junqueira, analista de política, também confirmou a informação com o Itamaraty a respeito desse breaking news que chega aqui pouco mais de 5h30, 5h30 da tarde, de que a permanência, a revogação do visto da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luísa Viotti. O Caio Junqueira também trouxe essa apuração, que já está no ar no site da CNN Brasil. Inclusive, olhando aqui, uma das informações aqui importantes, porque esta medida foi tomada, como explica o Caio, também no meio do contexto da aprovação do novo embaixador dos Estados Unidos, que foi submetido à sabatina no Senado americano. É o mesmo procedimento que o Brasil adota. Diplomatas são submetidos a uma sabatina no Senado do país antes de serem designados para a missão no exterior.
No caso aqui também, o Brasil e o Caio também já tinham trazido essa informação de que o Brasil pretendia dar uma espécie de chá de cadeira até aceitar as credenciais do embaixador que o governo Donald Trump indicou para o Brasil, uma figura ali ligada ao Partido Republicano no estado da Flórida, com um pensamento muito parecido com o de Donald Trump para as questões, e de Marco Rubio, para as questões aqui da América Latina, da América do Sul. Lembrando, o Departamento de Estado americano é comandado pelo secretário Marco Rubio, que deixou muito claro ali a sua oposição política ao governo Luiz Inácio Lula da Silva, Débora. E acho que cabe eu trazer aqui algumas informações que eu venho conversando com integrantes do governo sobre o Departamento de Estado e sobre Marco Rubio. Foi antes disso, tá? Essa conversa que eu tive foi antes dessa notícia bombástica de agora. Mas o seguinte, na visão de auxiliares do presidente Lula nessa área, o que eles acham? Eles avaliam que Marco Rubio, que é o chefe do Departamento de Estado americano, ele tem uma missão, ele tem um desejo pessoal de ser o sucessor de Donald Trump de alguma maneira e por isso ele, segundo a visão do governo brasileiro, tá? E por isso ele tem tanto foco em tentar mexer no cenário eleitoral aqui da América do Sul, aqui da América Latina. Então, quando o Departamento de Estado, Marco Rubio, faz ofensivas contra o Brasil, contra a política brasileira, né, contra os políticos brasileiros e contra o nosso país, isso seria, de certa forma, visto pelo governo brasileiro, de certa forma, como algo que trata-se de uma escadinha para ele ir sedimentando, para ele ir escalando em suas credenciais para se tornar também uma liderança regional aqui, com mais pessoas. Dizer que ele reorganizou a direita na América Latina, basicamente é isso que o governo brasileiro pensa. E essa decisão, claro, passou por ele e condiz muito com o diálogo que ele tem, porque ele tem um diálogo muito próximo com a família Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro, com o empresário e jornalista Paulo Figueiredo. Eles conversam, eles dialogam. Então, a gente vê esse tipo de retaliação ou resposta retaliando o Brasil pela outra decisão que o Brasil tomou. Fato é muito mais que apenas uma animosidade, é uma crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Pois é, uma escalada que vem ocorrendo a despeito, né, Débora Bergamasco, quase um ano atrás, 10 meses atrás, hoje dia 4 de agosto, quase, na verdade, 11 meses atrás, houve aquele encontro entre Donald Trump e Lula na Assembleia Geral da ONU. Ambos disseram que tinham conseguido uma excelente química, né? Foi a expressão utilizada por Donald Trump ao se referir ao primeiro contato tete-a-tete com Lula. Estiveram depois juntos na cúpula da ASEAN, chegaram em maio a ter uma conversa na Casa Branca. Lula foi recebido na Casa Branca e foi justamente da Embaixada do Brasil em Washington que Lula falou depois de ter saído da Casa Branca sobre como tinha sido aquela conversa, o que haviam acertado. De lá para cá, desde o início de maio para cá, as relações têm se deteriorado de forma bastante rápida, bastante célere. Lembrando que no encontro que Lula teve com Donald Trump na Casa Branca, Marco Rubio não estava. Ele estava, se eu não me engano, naquela data no Vaticano, com o Papa Leão XIV, que é nascido nos Estados Unidos e com quem Donald Trump também trocou farpas públicas ali. Mas o fato é que, desde então, semanas depois daquela conversa na Casa Branca, Donald Trump esteve com o Flávio Bolsonaro e, como você disse, o irmão dele, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, estiveram nessa mesma foto ali, na mesma conversa na Casa Branca, no gabinete presidencial. Flávio Bolsonaro também esteve com Marco Rubio, que voltou no dia seguinte, e de lá para cá a gente tem visto a relação bilateral ficando cada vez mais tensa com um novo tarifaço e tudo mais, Débora.